Uma reportagem da revista Veja, baseada em pesquisa realizada pela organização Ranking dos Políticos, revelou as 6 medidas mais apoiadas por deputados e senadores para cortar os gastos públicos. O levantamento, feito em abril com 111 deputados de 16 partidos e 28 senadores de 12 legendas, mostra que a redução dos benefícios fiscais é a opção preferida, com o apoio de 72% dos deputados e quase 93% dos senadores. Entre as alternativas também se destacam cortes em subsídios e revisão de incentivos a setores específicos. Já propostas como o congelamento do salário mínimo têm baixa aceitação entre os parlamentares, E as medidas fazem parte aí do pacote de reformas estruturais discutido pelo governo para equilibrar as contas públicas. Vamos chamar então Miguel Daoud para comentar esse assunto, porque nessa pesquisa, Daoud, divulgada pela revista Veja, o Plano Safra ele aparece como a segunda opção mais citada para corte de gastos, sendo apoiada aí por quase 37% dos deputados e 57% dos senadores. Daoud, além disso, a gente estava conversando pela manhã, as medidas para aumentar tributos do governo anunciadas, elas tiram a isenção das LSAs, que é um mecanismo de arrecadação, você estava me falando, do agronegócio brasileiro e que não é tributado. Aí eu te pergunto, nos 2 casos aqui que a gente está citando, o agronegócio é penalizado. Então, como é que faz? Como é que a gente penaliza o setor que mais impulsiona aí o Brasil, Daoud? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a vocês. É lamentável o que nós estamos presenciando. Mesmo que isso não aconteça, é uma intenção você cortar subsídios do Plano Safra. Essa pesquisa feita mostrou que fica em segundo lugar a opção de você cortar benefícios do Plano Safra. E agora, esse ajuste, essa reunião que o Haddad teve com o Congresso, estava ali a Câmara e o Senado, representado pelos seus presidentes, na realidade, Priscila, nada mais é que aumentar impostos. Não é outra coisa, Priscila. É aumentar impostos. Ah, não, mas aí vai tirar subsídio. Não importa se esses subsídios tributários... Eu sinceramente, sou contra você dar isenção para certos setores. Agora, então, o que eles estão dizendo? Olha, nós vamos rever os subsídios tributários e a segunda opção, Priscila, é exatamente cortar os subsídios do Plano Safra. Será que esses parlamentares sabem o que eles estão falando? Eles têm noção do que está sendo dito a respeito disso? Dessa mediocridade? Que você vai tirar o financiamento do setor que faz esse Brasil crescer, do setor que põe comida na mesa do brasileiro, que hoje saiu um ajuste aí da ONU a respeito da pobreza. A pobreza no Brasil, ela está aumentando, Priscila. Famílias vivem com $8 por dia, famílias. Olha o absurdo. Será que o Congresso, o governo, eles têm noção do que eles estão fazendo? Eles não têm, Priscila, não tem. Porque quando você faz um programa e você aumenta a tributação, você não está propondo corte de gastos. Corte de gastos vai ficar para uma outra etapa que só Deus sabe se vai sair. Só Deus sabe. Você não tem alternativa em relação a isso. Quando o Haddad fala ali, Priscila, olha o que está por trás dessa fala do Haddad. Vamos interpretar, que a gente interpreta as coisas pelo sentimento de que a pessoa tem e fala. O Haddad diz assim: nós vamos corrigir as distorções no mercado financeiro. O que ele quis dizer com isso? Sabe o que ele quis dizer, Priscila? Ele quis dizer o seguinte, que as LCIs e as LCAs e seus derivados, eles são opção, elas são opção do mercado em detrimento dos títulos públicos. E a gente sabe que quanto menos demanda tem pelos títulos públicos, a taxa de juros implícita, que é a taxa real do governo, ela já está passando de 25%.
Por isso que o Brasil está pagando R$ 1 trilhão. Aí ele fala, bom, então, peraí, nós precisamos de dinheiro. Então, eu vou tirar o subsídio desses títulos, que tem aí 1 trilhão e 200 bilhões, né? Eu vou tirar, eu vou passar a tributar para que eles fiquem, né, desinteressantes e vão para o título público para financiar essa farra do governo que não quer cortar gasto. E, na realidade, é isso. Aí, quando você entende a lógica disso que está se passando, envolvendo o Congresso Nacional, envolvendo o próprio Executivo, e que você não vê uma proposta de corte de gastos, você, Priscila, realmente fica, Sim. né, desanimado. Mas eu gostaria, Priscila, de terminar aqui esse meu comentário dizendo para você uma frase que eu tentei montar hoje, que é a seguinte: tentei conseguir que o governo ele está cortando a raiz da árvore que sustenta esse país, que é o agronegócio, e prefere cortar a raiz do que cortar os galhos dessa árvore que estão cheios de parasita e aproveitadores do dinheiro público do nosso país. Essa árvore vai apodrecer e cair. Vai mexer bem nas letras de crédito agronegócio, né? Tem tanta coisa para mexer, vai mexer nas LCAs. E enquanto isso, né, Daúde, os produtores do Rio Grande do Sul, mais penalizados pelas perdas ocasionadas pelo clima, eles ainda procuram ter alguma esperança diante desse cenário e fica difícil, né, com esses cortes, com essas reduções, mexendo no agronegócio. Exatamente, Priscila. Você levanta um ponto importante. O caso dos produtores do Rio Grande do Sul e o caso do arroz, que a gente viu aí. Você sabe que quando o governo ficou assustado que poderia faltar arroz com a catástrofe do Rio Grande do Sul, o que ele fez? Ele foi correndo e falou, não, eu tenho aqui 7 bilhões e 200 milhões de reais para comprar arroz no exterior, para subsidiar o arroz aqui, para o arroz não ficar caro para o brasileiro por causa da inflação. Por que ele não faz isso agora? Você viu essa reunião que teve lá em Porto Alegre? Nós precisamos ver o que nós vamos fazer, alguma coisa tem que ser feita. O custo de produção do arroz ele está mais alto que o preço e o governo não tem alternativa. Então, o governo está matando a raiz do país, em todos os sentidos. Por que não cortar despesas, altos salários, custos exagerados da máquina pública? Tudo isso, Priscila, é uma árvore que está caindo de pesado pelas consequências, né, pelos parasitas que estão todos pendurados nessa árvore. E não é só do executivo, tem do legislativo, tem do judiciário. E a raiz que sustenta essa árvore, que é a agropecuária, está sofrendo, né? Estão cortando a raiz, quando tirando isenções de títulos essenciais para a produção de alimentos. Né? Isso é uma coisa importante. Os parlamentares acham que a segunda opção deles é cortar o Plano Safra. Sim. E aí você fica aí querendo, né? Acham que a gente vai fazer cara de alegre diante de uma situação dessa. Eu não vou fazer, com todo o respeito. A gente sabe, Daúde. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez. Boa semana para a gente. Até amanhã. Até amanhã.